Fala, Bílio, beleza, cara? Então vamos lá, vamos começar a falar da nossa glutamina, tá? Primeira coisa que eu queria que vocês, que eu gostaria de salientar a respeito do nosso produto, é que a matéria-prima da qual nós fazemos a nossa glutamina, ela, tudo bem, é 100% importada. Vamos dizer que 95% de todos os insumos que nós utilizamos para poder fazer suplemento, basicamente são importados. O que vale entender sobre essa importação é que a matéria-prima da glutamina, ela é de um laboratório que se chama Kiowa, conhecido também como BioKiowa. A BioKiowa é um laboratório onde é fabricado diversos aminoácidos, todos por tecnologia de fermentação. Quando a gente implica que o aminoácido ele é obtido através de um processo de fermentação, nós colocamos o grau de pureza desse aminoácido a nível de grau farmacêutico, como nós chamamos, com 101% de grau de pureza, onde, inclusive, esse aminoácido ele é permitido para poder fazer utilização, inclusive, em área clínica, tá? Então, para começar já a falar do produto, nada melhor do que dizer que ele é 101% de grau de pureza dentro da classificação farmacêutica. Acredito que, espero que não, mas se sim, alguns de vocês podem ter tido a experiência de ir ao hospital ou já ter passado por essa situação de receber alimentação por sonda, né? Principalmente que nós chamamos de enteral. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de suplemento ele pode ser utilizado para alimentação enteral, de tão grande é o grau de pureza da nossa glutamina. Tudo bem? Falando agora em relação à funcionalidade da glutamina, a glutamina é um dos aminoácidos mais abundantes que existe no corpo. Diversas funções dependem de glutamina para poder serem realizadas. E quando nós suplementamos glutamina, nós estamos buscando o quê? No primórdio do tempo, quando se começou a fazer a suplementação de glutamina, sempre houve os relatos que ela é anticatabólica. Além de ser anticatabólica, também os relatos de que a glutamina aumentava o GH. É claro, nós tivemos inúmeros estudos, inclusive, provando até tais façanhas como essa, mas hoje, que é ainda um pouco contestado, ainda não, foi contestado, nós temos a glutamina hoje, basicamente, com a sua finalidade de ajudar na velocidade da resposta imunológica, assim como também melhorar a função intestinal. Quando falar em função intestinal, podemos até propriamente falar na questão da evacuação, tá? Primeiro, por que a glutamina ela é boa para o sistema imunológico, ou conhecido e vulgarmente falado, aumenta o sistema imunológico? O que acontece? O sistema imunológico, algumas células do nosso sistema imune, eles dependem de glutamina. E quando eles conseguem ter essa glutamina de fácil acesso, o nosso sistema imunológico começa a trabalhar de uma maneira mais rápida e a velocidade em detectar algum corpo estranho começa a ficar mais rápida. E quando isso começa a acontecer, o grau de infecções como gripe, renite, como as ites oportunistas, assim como conhecemos na área da saúde, começam a diminuir a intensidade, começa a diminuir a frequência e cada vez mais rápido você consegue, digamos que, estar curado da patologia ou da doença. Isso tudo porque a glutamina ajuda a determinadas células do sistema imunológico conseguir responder mais rápido o estímulo contra a doença. Bem, a questão da glutamina também ajudar no funcionamento intestinal é porque as células do intestino, que são chamadas de enterócitos, os nossos enterócitos, eles comem a glutamina, ou seja, o tecido intestinal come a glutamina para poder se fortalecer, para poder ter energia. Uma vez que o tecido está energeticamente favorecido, nós temos uma função melhorada. O tecido intestinal consegue desempenhar a sua função de forma adequada, que é, obviamente, não só sendo um órgão excretor, mas
Para vocês terem uma ideia, hoje já é considerado o segundo cérebro do corpo o intestino. Então, realmente é algo que nós devemos ter cuidado ao longo da nossa vida. E a glutamina é esse suplemento, é o suplemento energético para o intestino comer, para o tecido intestinal comer. E ainda vou dar uma dica como nutricionista para vocês. Se seu intestino está bom, você pode ter certeza que há uma grande chance das demais estruturas do corpo também estarem muito bem, tá? É claro que todas dependem uma da outra, algumas menos, outras mais. Isso não quer dizer que se seu intestino está bonitinho, seu coração nunca vai parar, pelo amor de Deus. Mas se atentem que o intestino, ele é a porta de entrada do corpo para qualquer coisa. Tudo que entra pela boca, basicamente, sai do intestino e vai para a corrente sanguínea. Se você tem um tecido bem fortalecido, bem forte, com energia, com sistema imunológico bem ativo, para aqueles que não sabem, o sistema imunológico, grande parte da resposta do nosso sistema imunológico vem do intestino. Vamos colocar aí até 80% da nossa resposta imunológica é devido às células que nele ali está presente. Então, daí vocês já começam a ter uma ideia que não é brincadeira. O 80% do sistema imunológico poderia estar no coração, no fígado, na cabeça, em qualquer outro lugar. Não, está no intestino. Então, usem glutamina para poder ter se apropriar desse benefício dela. Melhora da função intestinal e vamos estender a função para a evacuação também. Um tecido que está forte e energeticamente favorecido, ele pode ter um movimento de contração. Esse movimento nós chamamos de movimento de massa. Assim como na nossa deglutição, o esôfago faz o movimento peristáltico, que é ir contraindo para poder ir descendo o bolo alimentar. O intestino ele faz um movimento muito similar, mas que nós chamamos de movimento de massa, que é justamente para poder expelir a massa que ali fica, que é a massa fecal. Então, o intestino, quando ele tem essa questão energética completamente adequada, nós melhoramos esse movimento de massa. Principalmente mulheres que podem, inclusive, ter um favorecimento maior de ter constipação, prisão de ventre. Então, usem glutamina e sempre lembrando, intestino não funcionante pode ser uma predisposição, ou melhor, pode ser um cofator para que o câncer venha aparecer. Então, o tão sério que está esse cuidado com a parte intestinal, tá, galera? Quando a gente pensa em glutamina para servir como um anticatabólico, galera, é importante entender que quando a gente fala anticatabólico, significa que ele está evitando o catabolismo de alguém, logo da massa muscular, tudo bem? Ótimo. Só que, para a glutamina chegar a ser utilizada como fonte de energia ao invés do músculo, as quantidades em alguns artigos científicos começam a demonstrar que realmente são um pouquinho maiores do que se utiliza teoricamente. Hoje a glutamina, para fins imunológicos, para poder melhorar a questão do trofismo, do funcionamento intestinal, é entre 5 a 10 gramas de glutamina dia. Recomendação, pelo menos 5 gramas ao acordar com água, 5 a 10 minutos antes do café da manhã e antes de dormir. Quando nós pensamos na glutamina a nível anticatabólico, estudos mostram que pelo menos 10 gramas da glutamina consumida, ele consome como fonte de energia. Logo, não existe como usar a glutamina como fim de anticatabolismo utilizando menos do que 10 gramas. Na verdade, não teria uma referência adequada em utilizar a glutamina como anticatabólico se consumir menos de 15 gramas. Então, normalmente, o que nós vemos na prática, principalmente do bodybuilder ou de qualquer outro esporte de alta performance, assim como algumas literaturas pontuais, temos aí algo em torno de 15 a 20 gramas de glutamina dia para ser ingerido, tá? A glutamina, até então, não há contraindicação. Existe ainda uma certa incoerência, é assim que nós vamos colocar. O uso da glutamina pelo paciente oncológico. Não pelo paciente pós-câncer, mas pelo paciente com câncer. Existe ainda todo
uma complexidade de estudos a respeito da suplementação da glutamina no paciente oncológico, até porque estudos foram publicados mostrando que determinadas células cancerígenas podem comer a glutamina como fonte de energia, o tumor propriamente dito. Então isso ficou muito contestado, de repente já não teve mais nada a ver, agora está começando a voltar de novo. Então, como não há uma diretriz específica da suplementação de glutamina ainda no câncer, peço para que evite utilizar se alguém aqui tiver câncer ou que ofereça para alguém que tenha câncer. O ideal seria utilizar a glutamina pós-procedimentos e cura, que seja sim do câncer, ou tome antes, cara, para poder prevenir. Câncer são doenças oportunistas de um sistema imunológico ruim. Então, se você manter seu sistema imunológico cada vez mais responsivo, menor pode ser, inclusive, chances de câncer, tá? A glutamina ela pode ser uma suplementação feita a longo prazo, de uso crônico, não há efeitos colaterais em relação ao metabolismo, fígado, rim, nada, tá? Então, é uma suplementação completamente segura, vocês podem utilizar. Entre 5 a 10 gramas para fim clínico e de 15 a 20 gramas para fins esportivos, que também vai servir para o clínico, tá? O que eu volto a falar é que o intestino, ele não deixa passar para a corrente sanguínea, digamos assim, para outras finalidades do aminoácido, quando ingerido até 10 gramas. Acima de 10 gramas que ocorre que gera essa função de evitar a perda de massa muscular, tá bom? O que mais que a gente pode falar da glutamina? Bem, é isso, tá? Sem muita firula aqui, nem especulações, eu só falar para vocês o que realmente nós temos de certo na literatura científica. Beleza? Conseguir falar agora é o xilitol. Em relação ao xilitol, para quem não conhece ele é um adoçante, assim como ele é conhecido. É uma substância extremamente natureba que pode ser encontrada em diversas fontes vegetais, como tubérculos, cascas de frutas, fibras e etc. Qual que é o legal do xilitol? Ele tem uma estrutura muito parecido com o açúcar, na sua estrutura química, com algumas modificações pequenas, fazendo com que ele, de fato, deixe de ser considerado um açúcar e, de acordo com a legislação, passe a ser identificado como um adoçante. O xilitol ele foi muito difundido inicialmente em um produto comercial, um chiclete, o famoso Trident. O adoçante do chiclete Trident é o xilitol. Então, é um produto que durante muito tempo, né, a gente consumiu, mas não sabia até então o que se tratava do xilitol. Primeira característica do xilitol, que eu acho legal, é que ele não é utilizado, ele não é fermentado por bactérias ruins que vivem na nossa cavidade oral, na boca, que podem promover cárie. Então, nós o chamamos de um adoçante ou um açúcar natural não fermentativo, fazendo com que você possivelmente diminua a propensão de cáries ao utilizar esse produto. Uma outra coisa em relação ao xilitol que é muito importante de se destacar, hoje no mundo da nutrição, da ciência, da medicina, o que quer que seja, cada vez mais os adoçantes vêm sendo condenados para a ingestão do ser humano. Até porque a maior parte dos nossos adoçantes hoje disponíveis no mercado, eles não conseguem ser completamente metabolizados pelo corpo e assim, sucessivamente, eles não são excretados. Se eles não são excretados, eles se alojam no tecido onde há gordura. Gordura visceral, obviamente, em volta das vísceras, gordura abdominal e no tecido nervoso. O nosso sistema nervoso ele é composto por 40% de gordura. E essas substâncias, quando consumidas a longo prazo e acumuladas em grandes quantidades no corpo, já tem estudos assim como doenças neurológicas ou doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerose, já está comprovado. Então, o quanto mais natural for, principalmente a questão do adoçante, melhor para poder gerar prevenção de doenças. Então, o xilitol já foi comprovado que ele é completamente metabolizado e excretado do corpo. Agora,
o xilitol, ele não tem um poder de doçura idêntico ao açúcar, idêntico a uma sucralose, idêntico a outros adoçantes. Então, normalmente, e o legal dele é que ele não deixa gosto residual na boca como outros adoçantes. Então, o intuito do xilitol é ajudar a quebrar aquele amargo de um café, de um chá, de tentar dar a característica de doce. O xilitol é um cristalzinho, parece um açúcar cristal. Eu tenho vários pacientes que são donas de confeitarias gourmets e fitness, e elas usam xilitol por ação de você estar mastigando um açúcar, também é docinho, mas não tanto. O único efeito não desejado do xilitol, para quem tem interesse em consumi-lo, é que quando você toma o mesmo em excesso, você pode começar a ter gases e começar a ter distensão de abdômen, e inclusive, até a depender da quantidade de xilitol utilizado, pode favorecer para diarreia. Então, tome bastante cuidado, a indicação realmente para que seja consumido, mas numa quantidade mais leve, mais tranquila, para poder adquirir essa questão que é quebrar o amargo, enfim. E isso, inclusive, vai fazer a pessoa ir se adaptando a, daqui a pouco, utilizar um outro adoçante, sentir tão doce o gosto, voltar a usar o xilitol. É a experiência que 90% dos meus pacientes falam. Diabéticos podem utilizar, tudo bem? Então, vocês podem ficar à vontade em utilizar o danadinho. Próximo produto. Eita! Esse vai ser o último produto que a gente vai conversar, que agora o bicho pega. O produto depois do xilitol, seguindo o catálogo, é a famosa creatina. Por um acaso, alguém aqui já tomou creatina? Robson, não existe recomendação para consumo. Ela pode utilizar naquilo que ela tomar ao longo do dia. Não tem problema. Cafezinho, chazinho, suquinho, etc. Não tem problema mesmo. Agora, e respeitando a tolerância dela. À medida que ela for usando, se ela não começar a gerar desconforto nem nada, ela pode utilizar ao longo do dia. Se ela começar a sentir desconforto, barriga distendida demais, fazendo aqueles barulhinhos, parecendo que a barriga está conversando com você, reduz a quantidade para não gerar esses efeitos colaterais, tá? Literalmente, não tem jeito. A creatina hoje, unanimamente falando, não é o Walmart, literatura científica, é um dos suplementos mais utilizados no mundo. Eu acredito que é o mais utilizado no mundo, inclusive mais que o whey. Então, bem, vamos falar desse mega produto. Recomendo que todos vocês, de ouvidinhos bem abertos, que essas informações elas valem ouro, e a gente vai sair um pouco apenas do mundo da nutrição esportiva em relação ao uso da creatina, partindo inclusive para o uso clínico da creatina, tá? Primeira coisa que eu não posso deixar de falar a respeito da nossa matéria-prima, do nosso produto, é a matéria-prima. Novamente eu falo, é 100% importada? Mas de onde? Nós, inclusive, compramos a Creapure, que é a matéria-prima da Alemanha, é uma matéria-prima alemã, da qual foi patenteado como uma das creatinas mais puras do mundo, tá? A mais pura do mundo, na verdade, é assim que ela é conhecida hoje. Então, nossa creatina Creapure, nós temos o nomezinho, inclusive, no rótulo, já foi muito debatido isso no começo da nossa fórmula, onde falavam que a nossa creatina não prestava, a nossa creatina era de fundo de quintal, e aí, inclusive, para alguns haters, né, da internet, eu fui obrigado a mostrar a nota fiscal de compra da nossa matéria-prima, e, inclusive, a nota fiscal foi emitida pelo representante aqui no Brasil, tá? Então, a nossa matéria-prima é Creapure, ponto final, não se fala mais nisso. Vamos lá. A creatina, inicialmente, ela começou a ser empregada pelo quê? Começou a ser empregada para poder fazer aumento de massa muscular, ou originar aumento de massa muscular. Tudo bem. Só que começaram alguns estudos e viram que a creatina ela não é a responsável por originar o ganho, o volume de massa muscular. A creatina é um aminoácido, agora vamos lá, gravem isso, pelo amor de Deus. Lógico, não precisa dos termos técnicos. Mas, creatina é um aminoácido
que o corpo humano produz, nós, seres humanos, dos Homo sapiens sapiens, nós produzimos creatina, não é um anabolizante, e na verdade até é. Eu vou explicar para vocês o termo anabolizante. Ela não é um esteroide anabolizante, pronto. Ela não é uma substância criada em laboratório, ela não é uma substância que veio de Marte no meteoro e caiu na Terra e o pessoal começou a tomar e ficar forte e ganhar 10 quilos no mês. Não é assim, galera. Creatina ela é sintetizada no corpo por 3 outros aminoácidos. O maior estoque da nossa creatina se encontra dentro do nosso músculo. O músculo ele usa a creatina para produzir ATP. O que é ATP? É a forma de energia que o corpo humano produz. Adenosina trifosfato. É uma molécula de adenosina com 3 moléculas de fosfato ligado. Não vou adentrar isso porque não tem nada a ver. Mas só para vocês entenderem que quando se falar ATP, vocês têm que entender que é a energia, que é o que o corpo produz. E a creatina, ela produz ATP para o músculo, energia para o músculo, quando ela é metabolizada. Então, começou a entender que o meu ganho de massa muscular vinha de um suporte energético extra que estava sendo dado para o músculo, permitindo com que ele executasse exercícios de maiores intensidades. Quanto maior a intensidade, quanto mais você se mantém em exercícios de alta intensidade, maior pode ser a resposta de ganho de massa muscular, a depender, é claro, de outros fatores ao longo do dia, inclusive da alimentação. Então, a creatina, ela é um suplemento utilizado primordialmente em exercícios de alta intensidade, de explosão, de baixa oferta de oxigênio. Modalidades olímpicas, 100 metros rasos, 200 metros rasos, grande parte dos 200 metros rasos, o corpo está usando creatina como fonte de energia predominante. Outros exercícios que envolvam sprint, eu acho que na verdade quase todos de atletismo, arremesso de martelo, arremesso de peso, salto em distância, que você tem uma bateria para, uma bateria para, uma bateria para, mas essas baterias são sempre de esforço máximo. E nada mais, nada menos do que entender que essa rotina, esse tipo de trabalho que é originado nessas atividades é aquele que a gente faz em academia. Uma série de sessão intensa para, série de sessão intensa para. Então, é um tipo de exercício, inclusive, a musculação, que usa também, predominantemente, no início da atividade, a creatina como fonte de energia. Então, está aí o porquê que muitas pessoas buscam creatina para ganhar massa muscular. Porque a creatina, ela aumenta o fornecimento de energia para o meu músculo, para ele conseguir trabalhar sobre tensão alta durante mais tempo. Inclusive, os estudos analisam que a creatina é um suplemento que é feito para aumentar a variável força. Se eu tenho mais força, resisto mais à tensão. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês que eu comecei a tomar creatina agora. Eu respondo muito bem a creatina. A creatina, no 8º, no 9º dia, eu já começo a ter uma diferença na força. Eu vou dar um exemplo para vocês. Da semana passada, que eu comecei a fazer a saturação, eu treinei coxa quarta-feira, ontem. Eu já tive um aumento médio de 20% a 30% nas cargas, simplesmente do nada. Cheguei lá na semana, fui treinar e achei leve. Então, eu sei que essa é a resposta que eu tenho muitas das vezes à creatina, tá? Normalmente, algumas pessoas conseguem ter uma resposta mais rápida e outras pessoas, às vezes, demoram. Isso depende do tempo de treino, depende de vários outros fatores também, tá, galera? Então, entendido que creatina é um aminoácido, recapitulando tudo. Creatina, a que nós utilizamos, a matéria-prima é a melhor do mundo, assim como é considerada a Creapure. Segundo, creatina é um aminoácido. Terceiro, o nosso corpo produz a creatina. Quarto, creatina é estocada no músculo. Quinto, em outras partes do corpo, predominantemente no músculo.
Quinto, ela produz energia para o nosso músculo trabalhar em exercícios de alta intensidade, de alta tensão. Sexto, ela é um suplemento voltado para o ganho de força, que, consequentemente, está voltado completamente para a performance, tá? O que ela faz e qual que é a resultante que ela explora ao ser consumida, ou melhor, que ela melhora. Vamos lá, Omar, a creatina gera problema renal, problema hepático, problema disso, problema de coração. Já havia até gente falando que creatina gera AVC. Vamos lá. Se a creatina já é um aminoácido que o nosso corpo sintetiza e que constantemente, inclusive, vale a pena falar desse detalhe, a creatina está presente em muitos alimentos, como a carne e como o peixe. Mas a quantidade é pequena e para você atingir grandes quantidades de creatina, você tem que comer mais de quilo de carne por dia. Então, se é um aminoácido que é presente em alimentos e que está presente no nosso corpo, logo, dificilmente, ele já poderia originar algum efeito colateral. Mas é claro, nutrição é equilíbrio. Não é porque algo é bom que eu posso comer de forma deliberada e que vai me fazer bem. Pelo contrário, pode fazer mal. A creatina, por si só, sétimo ou oitavo ponto a respeito da creatina, importante de vocês entenderem. Omar, a creatina aumenta a celulite? Não. A creatina não aumenta a celulite. A creatina pode deixar à mostra celulites escondidas daquelas mulheres que já têm celulite. Por quê? Por quê? A creatina, ela é osmoticamente ativa. O que significaria isso? Significa que ela consegue se acoplar a uma molécula de água e quando ela vai para o músculo, ela consegue trazer essa água que por osmose. Ela atravessa o músculo e entra essa água dentro do músculo. E você começa a ter, de fato, um aumento de volume muscular também, não só pela lesão que está sendo sofrida no treino mais pesado, mas porque ela traz água para o músculo, que é a famosa retenção hídrica gerada pela creatina quando se usa ela. Só que, se a retenção de água é dentro do músculo, como é que a bendita criatura desse coitado pobre aminoácido vai gerar celulite? O que acontece? O músculo, por estar sendo aumentado o tamanho pelo excesso de lesão por conta das intensidades que estão sendo adquiridas e pela água que entra através da creatina, o músculo começa a expandir. Lembrando que eu tenho músculo, gordura e pele. No tecido gorduroso é onde fica a inflamação da célula que pode gerar celulite. Se o meu músculo começa a crescer e começa a empurrar meu tecido gorduroso na pele, quem começa a aparecer? Celulite. Então, da próxima vez que, principalmente vocês mulheres, eu vou tomar creatina porque me dá celulite, está explicado o porquê que ela não dá celulite. Tudo bem? Então, já fica aí a dica para vocês. Omar, essa retenção hídrica originada pela creatina, ela pode ser prejudicial? Não, desde que você tome água. Então quer dizer que eu estou tomando creatina, eu tenho que tomar mais água ainda para que eu não tenha um problema renal. Não, mentira. Fica essa dica para vocês aqui em relação ao consumo hídrico de água. Para a gente achar uma quantidade ideal de ingestão de água, nós temos que multiplicar 40 ml de água por nosso quilo de peso. Então, vamos lá. Exemplo. Eu tenho 115 quilos. Vou multiplicar por 4. Então, automaticamente, eu tenho que estar ingerindo na casa dos 5 litros de água, independente de estar tomando creatina ou não. E se eu passar a suplementar creatina, existe uma necessidade maior de ingestão hídrica? Não existe. Porque se você coloca para dentro aquilo que já é necessário para metabolicamente o seu corpo trabalhar, você não precisaria fazer ingestões absurdas de água porque está tomando creatina com medo de ter problema renal, como é muito propagado ainda isso. A literatura mostra que a creatina ela pode gerar uma retenção de água entre 400 a 500 ml de líquido. Então, já que você está com medo, talvez dessa retenção te gerar algum problema, aumenta meio litro do consumo de água diariamente. É o que basicamente a creatina ela
pode reter dentro da massa muscular, tudo bem? Formas de utilização de creatina. Existe um padrão, um protocolo que sempre foi muito utilizado e durante muito tempo, que é fazer o protocolo de saturação ou de carga ou de load. Tudo é a mesma coisa, tá? E esse processo significa em que você tem que, durante a primeira semana, tomar 20 gramas de creatina durante 7 dias, em 4 tomadas de 5 gramas, até porque não adianta se empanturrar de creatina de uma lapada só, porque o corpo ele não consegue associar a quantidade de creatina que está sendo ingerida, tá? Então tem que ser 4 doses de 5 gramas e colocando um espaçamento de 4 horas de uma dose para outra, tudo bem? Essa fase é a tal conhecida como fase de load ou fase de carga. Existem estudos que mostram que os 3 primeiros dias poderiam ser 30 gramas, os outros 2 dias 20 gramas, os outros 2 dias 10 gramas, e está feito o processo de carga. E dentro desse processo de saturação, se faz isso durante a primeira semana e a partir da segunda semana de uso da creatina, até completar entre 30 a 60 dias de uso, uma dose de 5 gramas apenas. Teoricamente, é bastante colocada antes da atividade física ou após a atividade física. Tudo bem? Então, protocolo de saturação. Primeira semana, 7 dias, tomar 20 gramas de creatina em uma tomada de 4 doses de 5 gramas, com 4 horas de preferência de distância de uma dose a outra. Pode tomar com água. O carboidrato pode melhorar sim a absorção da creatina, mas isso não significa que você precisa jogar 2 colheres de açúcar lá dentro para poder melhorar essa absorção. Muitas das vezes, às vezes, com algum suco de fruta natural, já é o suficiente para poder melhorar essa absorção. Não precisa empanturrar o copo de suco, meio copinho ali do suco no máximo já é o suficiente de diluir a creatina e mandar bala, tudo bem? Existem outros protocolos de creatina que, inclusive, foram testados e esses protocolos estão no livro do brasileiro que mais estuda hoje creatina, basicamente, na área da nutrição esportiva. E nesse livro mostra que eles compararam o ganho de força obtido num grupo que fez saturação do uso da creatina e num grupo que tomou 5 gramas desde o primeiro dia até o último dia, numa duração de 60 dias. E observaram que o ganho de força, em termos proporcionais, foi o mesmo. A única coisa que mudou entre esses dois grupos, daquele que fez saturação e daquele que não fez saturação, é que o grupo que fez saturação teve um aumento de força mais rápido. Não maior, mais rápido. Apenas isso. Essa foi a única diferença. Tá? A creatina hoje, quando a gente pensa nessa questão de apenas ganho de massa muscular, ganho de força, etc., isso está começando, inclusive, a até ficar não tão citados nos congressos hoje, dentro da área da nutrição sobre a creatina, e tem sido muito discutido a creatina como um antioxidante, porque a creatina ela possui outras funções celulares que podem remeter antioxidação do corpo, além de que existem alguns estudos que já apontam que a creatina ela pode ajudar na recuperação de lesões articulares e principalmente pós-cirurgias ortopédicas. Então a creatina está muito além daquilo que nós tínhamos na cabeça de ser um produto para deixar a gente monstrão na academia, aumentar a força, e começou a ser utilizado como um antioxidante. Tá? Não vou adentrar nessa questão do mecanismo de antioxidante que a creatina é, que é muito complexo. Acho que vale a pena vocês saberem já que a creatina era utilizada como antioxidante. Omar, creatina tem contraindicação? Tem. Vamos lá. Pessoas com hipertensão podem não se dar bem com a creatina, apesar de que não é um consenso falar que o hipertenso não pode tomar creatina. Justamente porque se o hipertenso toma medicamento para poder eliminar água, eliminar líquido, que teoricamente vai estar levando sódio junto, o cara que toma creatina, ele retém líquido, podendo reter eletrólitos como sódio.
e a pessoa que possa ter uma certa facilidade à desestabilização da pressão pode acabar sofrendo um pouquinho, tendo essa dificuldade ao passar a tomar a creatina. Então, não se recomenda o uso, apesar de que tem pacientes que tomam, não prescrevo, mas tem pacientes que tomam por conta própria e falam que simplesmente não altera nada, está tudo bem, mantém os seus check-ups de rotina anuais e está tudo bonito. Outro contraindicação. Omar, a creatina ela pode gerar cálculo renal? Se você não tomar água e tomar creatina, assim como tomar vitamina C, assim como comer excesso de proteína, você vai ter cálculo renal. Até porque é tudo excretado via rins. E você não tem água para poder ajudar a diluir o cimento para ele ir embora, vai empedrar mesmo. Não tem para onde fugir. Isso é uma lógica para, acho que, basicamente a maioria dos nutrientes hoje. Então, há esse risco, sim, se a pessoa não procurar se hidratar de maneira correta. Assim como o risco para outras substâncias também, até vitamina, tá? Uma coisa que vem sido bem discutido em relação ao uso da creatina é o uso da creatina no idoso. Existem estudos experimentais mostrando que idosos com insuficiência renal utilizando creatina e não havendo alterações do metabolismo renal. Mas são apenas ensaios ainda, então não tem nada certo. Inclusive, existem estudos com o idoso e a suplementação de creatina, inclusive sendo conduzida pela USP ou pela Unicamp, se eu não me recordo. Eu não me recordo agora. É uma das duas universidades. E qual que é o intuito de fazer a suplementação da creatina no idoso? O idoso, gente, entra em sarcopenia, perda de massa muscular, perda de força. O idoso não cai fácil, o idoso ele não começa a ter restrição de locomoção por conta da fraqueza, por conta da idade. Se a creatina aumenta a força do músculo, por que o idoso não pode utilizar para poder fazer atividade física? Inclusive podendo promover intensidades de atividade melhor para ele, e ele assim podendo ganhar massa muscular, para poder evitar provavelmente futuras lesões e assim sucessivamente. Então, já é algo que vem sendo constantemente falado na suplementação do idoso, desde que tenha condições de saúde íntegras. Inclusive também para ajudar no processo de recuperação de danos da articulação. Tá bom? Omar, qual que é o melhor protocolo? Saturação ou uma dose simplesmente única e ponto final, deixa o pau quebrar? Isso depende muito do que você busca. Se você busca aumento de força e precisa dessa performance de uma maneira muito rápida, eu recomendo que você faça a saturação. Se você tem tempo para poder adquirir essa força, não há necessidade desse ganho imediato de força, tome uma dosezinha de 5 gramas antes do treino e vai embora. Durante 60 dias. Assim como já teve pacientes em que eu passei 5 gramas antes e 5 gramas depois. Não imediatamente depois, mas uma determinada hora à frente para melhorar a recuperação. E todos realmente relataram que houve sim uma significativa diferença. Então, o protocolo não existe em receita de bolo. É tentar ver o qual que se adapta melhor e qual que gera maior resposta e fazer. Tudo bem?